A gente fez uma análise, na verdade, do panorama geral do que foi, do que está hoje o teu negócio. Hoje o teu concorrente não é o cara que aluga, certo? O teu concorrente é a pessoa que vende, é a pessoa que ajeita, é a pessoa que... Então, o que que a gente vê, né? A sua empresa ela precisa usar tecnologia, não necessariamente comprar. Então, isso vai ser uma das narrativas que a gente vai bater forte, né? Não no comprar, mas sim, como você falou, tá falando agora, de alugar. Ah, vamos pensando no aluguel, outra pessoa e tudo mais. Então, hoje a gente vai bater muito no posicionamento de mercado, porque aí o que acontece? Muita gente tem essa preocupação, não tem ainda essa educação do aluguel. Tem a questão do compra e alugue e tudo mais, só que não tem ainda essa cultura de comprar. São poucos que têm, por exemplo, provavelmente são pessoas que viajam para fora, vê essa situação em outros mercados, não, vou trazer isso para o meu negócio e acaba acontecendo isso daí. Então, aí o que eu falo, o passado geralmente era vender equipamento de serviço de TI, que é o que tu já fazia, que tu faz hoje também. Só que aí a gente tem que trazer essa questão de vender a flexibilidade através da locação. E é um ponto que tu fala, foco em questão de a diferença do investimento, que a gente até conversou sobre isso, investimento do que comprar, você bota isso na balança, fazer o cara pensar realmente, não, compensa eu fazer isso aqui e pegar esse dinheiro e trazer outro retorno. E os equipamentos, ele acompanham o acompanhamento da operação, que aí também tem um outro quesito. A pessoa lá quer comprar qualquer computador, quando compra, O bicho é ruim, é lento, trava. aí não sabe. Às vezes tem gente que tem essa questão do TI dentro da empresa e tem vezes que não é. E aí, a ideia é justamente fazer, não apenas oferecer uma tecnologia para se posicionar, como também uma alternativa inteligente para comprar equipamentos, tá? E aí, o novo cenário da tecnologia hoje é o quê? Mais dependência de tecnologia, tecnologia envelhece mais rápido. Então, por exemplo, um iPhone ele durava 5 6 anos, hoje ele está durando 3. Então, a atualização está vindo cada vez mais rápido. E aí também tem a questão das memórias hoje, que estão mais caras, a questão da inteligência artificial. Então, isso faz também que depois existe o cenário pós-pandemia e pós-boom inteligência artificial. E ainda a gente já está nessa transição, mas o mercado já está sentindo Esse esse boom. aperto de preço e tudo mais. Por exemplo, hoje, uma memória a gente comprar de R$ 200, hoje está 500 conto a mesma memória. Então, isso bate muito com isso. Então, hoje, a gente tem que pensar que tem a questão da atualização de software mais rápido, inteligência artificial mais rápida, demanda aumenta e a necessidade. Então, até mesmo esse ponto, para a gente alugar, pra forçar o aluguel, ele acaba sendo mais vantajoso. Ele fala assim, no lugar de tu ficar toda vida, todo mundo troca de computador, tu pode ter um computador sempre atualizado com um preço mais baixo. Então, é um ponto também que a gente vai trabalhar. A palavra flexibilidade é o que vai bater muito nos nossos cronogramas. Que é a equipe crescendo, o projeto aumentando e tudo mais, você vai precisar acompanhar esse projeto. Muitas das vezes, e por velocidade do negócio, a gente acaba, não tenho equipamento, não tenho isso, e o aluguel ele entra como uma grande ferramenta para ti. Certo? E até quando deixou de ser apenas uma compra e está se tornando também um recurso sob demanda. E aí, como a gente não tinha, vamos dizer assim, concorrentes, né, de fato mesmo assim, que às vezes a gente tem, no caso, quando eu falei, concorrente vai ser a pessoa que compra, a pessoa que vende, na verdade. E aí, só que a gente traz o cenário, questão de posicionamento, venda tradicional, grandes locadores e assistência de TI local e a high-tech. Então, a gente fez um comparativo aqui, tá? Esses arquivos aí eu vou te passar para tu olhar com mais calma, só mesmo para tu ter uma noção. Então, assim, a gente vai focar muito nessa locação corporativa. E aí, para a gente ser mais assertivo, a gente precisa ir para um lado mais industrial, que é onde, por exemplo, como tu falou da locação, ela acaba tendo mais gente para alocar os computadores do que, por exemplo, um escritório de advocacia. Entendeu? O meu? Tá. Já tá bom? O teu? O teu. Vou botar aqui. E aí? Gostou? Olha, besta não, arrasaste. Besta aí, viu? Tá saindo. Oxi. A questão da gente focar é justamente isso, porque assim, por mais que seja um escritório, não é todo escritório que a gente tem 10 pessoas, como o da RAI, como da advocacia lá, 10 pessoas no escritório. Então, isso não é muito difícil no Senado. A gente vai pontuar essa questão de buscar mais indústria, que é onde a gente possa ter, por exemplo, para aparecer aquela oportunidade. Tem um mercado muito bem, mas eu tô falando mais voltado aqui a TI, né? Óbvio que o mercado de TI é mais fácil dele comprar, adquirir, porque eu, por exemplo, eu hoje trabalho, saio, tem um cara que vai entrar no meu lugar e vai usar minha máquina. Sim, Mas existem as consultorias, o que é? Eu te contrato, tu vai trabalhar dentro do meu cliente. Muitas vezes ele pergunta se eu tenho máquina. Tu tem máquina? Só que o que é que acontece? Mesmo tu me contratando como PJ, eu usar a minha própria máquina para isso, causa um vínculo, sim, certo? Então essa também é uma galera que a gente poderia do home office. atacar. A galera que
além de trabalhar home office, trabalha para uma empresa que não disponibilizou o equipamento. Sim, sim. Não, isso aí é um ponto, justamente a questão da indústria, não necessariamente a pessoa está dentro, quando eu falo indústria, é justamente uma empresa que ela tem ali seus 50 colaboradores, seja home office ou offline. Então, isso não, independente. A questão da indústria, quando a gente fala, geralmente é o quê? São empresas maiores, por exemplo, a VR, que vai estar, tipo assim, tem home office aí, um bocado de gente home office. Então, a gente também tem esse mercado. Então, não é onde a gente vai ver justamente a questão das dores. Porque uma empresa dessa, ela tem um alto investimento para ela comprar. E aí também, por exemplo, uma empresa de fora, São Paulo, que está abrindo expansão para cá, para o Ceará. E Vai aí, gastar com logística, logística e tudo mais. Aí, no caso, ela já vai o quê? Alto investimento. É uma das dores para renovar tudo isso daí. Ah, vou ter que comprar. Próximo ano, vai ter que trocar de novo? Tem que trocar de novo? Como é que é? A velocidade de equipamento está cada vez maior e mais caro. Então, uma das dores que a gente pontuou aqui é justamente computadores ficando mais obsoletos, mais rápido, mais dificuldade com equipamentos com equipes em expansão. Então, mesmo pô, a questão da expansão, tem um home office e também tem a questão mesmo da sede em si física. Então, a gente vai ter que trabalhar isso daí na comunicação também. No caso, no site, eu não está aqui o site, mas é algo que a gente vai ter que sentar, que é justamente bater nisso aí, é trazer essas dores como objetivo. E é interessante você bater isso aqui, assim, ah, beleza. Mas, Vitor, pelo que eu venho observando também, isso aqui não está valendo mais. Beleza, é válido também que a gente entra como você já está no mercado, eu sempre falo. A gente faz a pesquisa, mas é um trabalho em conjunto. Você trazer sua informação já no campo de batalha é diferente de eu estar vendo a pesquisa, por exemplo, no panorama geral. Então, assim, a questão das dores é um ponto que a gente vai bater bastante. Bolso financeiro, mão de obra e tudo mais, porque a gente sabe a escassez. Por exemplo, o equipamento, ajustar a velocidade de ter uma máquina lá, reserva, e a pessoa não parar a sua operação, isso é uma dor que você vai estar resolvendo. Então, preservar o caixa da empresa, ter equipamentos atualizados, que é um desejo, né? Crescer com mais flexibilidade e ter a previsibilidade de custo de tecnologia. É saber que, beleza, quanto é que eu tenho para manter essa equipe? Quanto é que eu tenho que comprar? Por exemplo, para mim, uma máquina mais barata é R$ 7.000. Será que vai pesar? Por quê? Porque design, vídeo, tudo isso pesa. E aí, se não for um Mac, que vai durar pelo menos 5 anos aí, que também um Mac antigamente durava 10, hoje diminuiu a velocidade. Então, a gente tem que... são essas coisas que a gente vai ter que trabalhar para o cliente ele enxergar e educar. Então, vai ser um processo de educação bem no início mesmo. E as barreiras que a gente encontra, como eu estou falando, futuro, comprar e investir, né, comparar apenas mensalidade e preço de compra, desconhecimento sobre locação corporativa, no receio de contratos longos ou poucos flexíveis. Porque aí, no caso, a gente também vai ter que ver sobre o seu contrato, como é que vai ser isso também. Então, por exemplo, ou a gente oferece 6 meses de contrato, depois aumenta, como é que é? Vai ser... Hoje eu já faço assim, 6 e 6. Pronto. 6 o quê? 6 e 6 meses. Por exemplo, o meu cliente que tem mais tempo comigo, eu comecei com 6 meses. Tá. Aí com renovação por 6 meses, né? Aí o que é que acontece? Por Renovação exemplo, automática? e outra, ele tem a opção de ficar com a máquina, por exemplo, Se ele quiser comprar. se ele quiser comprar. Ou, se ele não quiser comprar, ele tem direito de ficar com o HD. Se ele não quiser ficar com o HD, aí ele tem que me pagar o serviço de backup do HD dele. Pronto. Então, essa informação a gente vai ter que ter Depois eu vou te mandar o contrato pra você dar uma olhada. Pronto. E não é isso, mas também esses detalhes, tipo de contrato, do que fazer, do que não fazer, é interessante ter essa apresentação montada, explicada, clareza. Por quê? Porque, assim, a gente sabe hoje que o mercado, a galera, então falou isso. E outra, quando fala, né? É. Por exemplo, o exemplo aqui a gente viu aqui, pegou um contrato de trincheira de 2 mil, tem um monte de ponto que, esse ponto questiona muito. Então, o contrato tem que estar claro, né? Acho que vale a gente trabalhar isso nas redes sociais, né? Contrato, mas assim, isso dispersa muita gente que não quer comprometimento e traz mais gente também que quer comprometimento. Então, assim, geralmente as pessoas que não têm comprometimento, ela fica 3 meses no máximo. A pessoa que tem comprometimento, ela fica 1 ano no mínimo. Então, já se paga até a máquina. Ou então, fica 2, que aí você já se paga a máquina e tem a lucratividade depois. E aí tem os fatores de decisão, né? Que é o valor de configuração da máquina, de equipamentos, prazo e condições de locação, que é onde a gente vai bater muito. Por exemplo, o negócio de reserva, como estava falando mais cedo, a questão da máquina reserva, a questão de, quebrou, não, tá aqui, você não fica na mão, você não... Então, esse é um ponto que a gente vai ter que bater bastante. Suporte e manutenção, que é algo que a gente, é uma mão de obra que, como PD, a gente tem que, é todo mundo que mexe, né, todo mundo que a gente sabe, né, todo mundo confia. E no fundo tem um monte e nenhum entrega, não entrega também. Justamente, então, esse é um ponto que a gente vai ter que ter o cuidado também, por isso que eu falei na questão dos vídeos. Puder
pede os caras para gravar, pede para, se for ter um dia para a gente gravar essa manutenção de equipamento de um cliente maior, conseguimos fechar um cliente com 5, 10 máquinas, beleza. Então, essa operação ela deve ser gravada da compra até a manutenção, até a organização da entrega da máquina. E aí é interessante você ir, a questão de estar lá, pelo menos presente, dependendo de quem for a empresa, né? Para a gente trazer esse fortalecimento de apoio com a empresa e falar assim, realmente, não é só eu entregar as máquinas, não. Tem, né, tá aqui a máquina, trabalho. Não, tem configuração, por exemplo, o aplicativo que eu te falei, dos pontos, tá? Trazer essa visão do dono, de saber, qual máquina está sendo trabalhada, qual máquina que não está sendo ligada, quanto tempo de duração essa máquina está ligada. Se o sistema, a gente conseguir trazer esse diagnóstico para o dono, é bom, porque aí ele, como tu falou, a questão do home office, ele vai saber se o cliente está trabalhando por Só que isso envolve outras coisas, né? LGBT, LGBT, LGBT. Não, mas aí no caso não é saber de informação, que por exemplo, a gente não abre o computador, o celular tem assim, duração de uso, Sim. padrão de uso. Não é o que ele está fazendo na máquina, mas sim, Não, é isso que eu falei. A gente pode fazer, mas tem que ter esses cuidados. sim, pois é. A questão não é trazer informação do Que ele tá colaborador que usando, está fazendo, deixando de fazer. Isso aí é um outro esquema que ele tem que fazer interno, por exemplo, mas saber, essas máquinas, a gente tem duração de uso, saber se a pessoa está usando realmente, se ela está usando no horário. Aí tem que ver se realmente. Por quê? Porque aí, eu estou estragando a máquina, mas também tu não está fazendo baldeação com ela. Até para ti, isso é bom saber como é que tá esse trabalho, para que quando a pessoa, quebrou a máquina. Claro, quebrou, por quê? Porque você está instalando coisas que não é para instalar, coisas que não foi acordado, licenças que não é para ter, e isso acaba acontecendo. Então, até para se precaver, a gente tem que ter esse olhar mais crítico, até mesmo para o monitoramento. E aí, quanto mais confiança a gente gerar para esse pessoal, mais ele se mantém a longo prazo, tá? E aí a gente tem personas. O que são personas? São pessoas que a gente descreve como possíveis clientes. Então, para a gente, marketing, ele está ligado totalmente a pessoas, não ao teu produto ou serviço. A gente vai focar nessas tipos de pessoas do que vão trazer, certo? Então, a gente vê aqui que muitas das vezes a gente está focando no colaborador que tem, o cara que tem 15 a 30 colaboradores, e tem a Camila que tem entre 20 a 50, certo? O cara ele que é operação de TI, que tem uma empresa com projeto de demandas variáveis, Fortaleza. Então, não necessariamente ele não tem um colaborador fixo, mas ele tem esse pessoal também externo. Então, que precisa estar ali, ter um equipamento para trabalhar. Entendeu? E tem que dar esse suporte. Então, a gente vai mirar nesse tipo de público. Não é à toa que a gente tem aqui, a maioria tem 38, 34, 41 anos. Então, quando a gente for fazer, por exemplo, anúncio, a gente vai ter que falar para esse tipo de público. A gente não precisa ensinar uma criança de 12 anos o que é um backup, entendeu? Então, essa pessoa que ela não sabe o que é um backup, ela não entra na roda, ela não entra na conversa. Ela pode ter interesse de ter um suporte para o computador dela diário, como chegou para ti aí, mas não mais necessariamente um cliente ideal para ti. Mas ela comprou, beleza. É um cliente, mas um cliente ideal é diferente, que a gente chama de CP. Que aí vem a questão de prioridade absoluta. São empresas em crescimento, empresas com mais de 10 colaboradores, novas contratações, sempre tem essa rotação, então assim, agências de marketing, agências de viagem, até mesmo questão de escritórios que tem ali uma média de 10 colaboradores. Tem como a gente bater nisso? Tem. Até nos próprios anúncios, quando a gente for criar, ele vai ser esse trabalho. Você tem 10 colaboradores, então você trata uma operação home office. Então, a gente sempre vai bater nisso para que o cara lá da ponta, ele se identifique. Então, assim, a questão do ICP2, que tem a prioridade alta. Ela tem empresas com parque de equipamentos, escritórios, clínicas. Então, a gente saber hoje quem é o nosso cliente ideal vai fazer mais fácil a gente ter uma objetividade no crescimento. Tem um cliente meu, que é o. Esqueci o nome dele, mas ele faz locação de geradores. Não é o que tem aqui nessa rua, não. É o que tem ali na. Mas ele é daqui do Exato também. E quando eu comecei a pegar as máquinas dele para fazer a manutenção lá, ele tinha máquinas super jogadas lá no depósito, tá? Acho que é um bom público, a gente vai gastar, olha o tanto de dinheiro parado aí, Sim, entendeu? Porque, sim. por exemplo, aí ele manda consertar só quando aparece um colaborador, aí vê que o cara não tem máquina. E olha se não tem uma daquelas máquinas lá. Então, acontece muito. Acontece muito nessas empresas grandes. Empresas, principalmente empresas que têm um capital muito alto rodando, tipo um faturamento de 100 mil, 200 mil mês, eles realmente veem essas máquinas vê equipamentos não como um custo. Na verdade, tem que ter, vamos comprar e pronto, não é custo, eles não veem como custo. Né? Eu tô aqui quando, vê lá se está funcionando. Mas, por exemplo, se ele contratar uma pessoa de marketing para a empresa dele, a máquina provavelmente não vai funcionar. Não vai, para uma pessoa que mexe Canva, uma coisa assim bonitinha, beleza.
Por exemplo, até para usar o Cloud Code vai ter que ter uma velocidadezinha boa. E aí não vai. Então, até essa velocidade vai ter que ser trabalhada. E aí um outro ponto, que é o quê? A gente tem que ver o que é que esse pessoal pesquisa. Ah, beleza, o cara de geradores. Mas o que é que ele tem pesquisado? O que é que ele tem interesse? Ah, ele não pesquisa sobre geradores. Ele não vai pesquisar sobre máquinas. Então, esse é um ponto também que a gente tem que cuidar, que é um erro que muita gente comete. Que é, vou falar de computador, vou vender locação de computador. Não, pessoas que têm interesse em computador. Muitas das vezes não é. Uhum. Então, para a gente atingir esse tipo de público que realmente vá ser o ICP, que a gente aqui, tanto prioridade absoluta, alta, ou então até a oportunidade estratégica, que a gente bota aqui como base, que aí vai ter um fluxo maior de velocidade de locação, e aqui talvez seja até uma oportunidade, o ICP3, de locação mais rápida. Projetos de demanda temporária, tipo evento, treinamento, aqui, por exemplo, o treinamento que a gente conversou mais cedo, ali, possivelmente ele poderia estar alugando para as aulas, se a pessoa, se fosse algo assim. Projeto especial, por exemplo, até a própria prefeitura, só que tem a questão da licitação, mas alguns contratos acontecem. Então, para levar esse pessoal para isso, acaba tendo essa necessidade de ter equipamentos determinados. Então, a gente vai ter que ter esse olhar crítico também para quem a gente quer ser. E aí vem, existe a oportunidade estratégica, a prioridade alta e a absoluta. Aonde é que a gente vai bater primeiro? Beleza, hoje, se aparecer 10 maquinários, a Sandra tem 10 maquinários, vai comprar. Não tenho nada de estoque. Porque a ideia é justamente eu também não ter esse estoque. Pronto. Porque senão eu caio na face do meu próprio cliente que eu tô querendo Sim. atingir. Entendeu? Mas hoje eu tenho máquinas de backup. Pronto. O que são máquinas de backup? Justamente essas máquinas que substituem as que quebram. Porque hoje, a cada 5 máquinas que eu tenho alugada, eu tenho 2 de backup. Uhum. Entendeu? Por exemplo, tem um cliente aqui falando comigo. Ele não é meu cliente de aluguel, ele é meu cliente de manutenção. Ele fala assim, Sandra, eu tô precisando, mas essas 2 aqui, ele tá com 4 máquinas lá. Essas 2 aqui, o colaborador pode ficar sem, mas essas 2 aqui não. Então, as 2 máquinas de backup que eu tenho já tem destino. Pronto. Então, assim, é interessante porque quando o cliente vir, a gente realmente, beleza, para quando? Então, e também na apresentação, porque no seu caso vai ser muito parecido com o meu caso de proposta, de tudo. Você vai ter que estudar, de fato, o que o cliente quer. Muitas das vezes o que o cliente quer não é o que vai servir para ele. E aí, vai ser, querendo ou não, vai ser um lado mais consultivo que você vai precisar ter. Uhum. Que é o que, beleza, eu quero 10 máquinas. Tá, mas 10 máquinas para quê? Quem são as pessoas que vão usar? Qual o perfil? Não é nem o perfil, qual a função, na verdade, nem o perfil mesmo, porque, mas qual a função? É design, é fotógrafo, isso, aquilo, outro, beleza, então precisa de uma máquina mais parrudinha para rodar. Não, mas não, porque assim, é melhor você alugar uma logo boa e depois vir do que você pegar uma agora e aí você ficar insatisfeito com o meu serviço, com o meu produto, porque achando que eu ofereço um produto de baixa qualidade. E às vezes não é, às vezes realmente o problema de entregar um produto bom, um produto mediano para o cliente, vai a expectativa do cliente e a informação que não foi passada para ele, que é isso que acaba acontecendo. Então, assim, tem essa questão aqui já é uma questão de a gente fez um comparativo de forças e oportunidades, certo? O caminho do crescimento é usar a proximidade regional, flexibilidade e atendimento consultivo. É o que eu acabei de falar, que é onde a gente, se você fala assim, eu tenho essa máquina aqui para ti, e focar sempre no mais barato, o cliente, ele sempre vai buscar preço. Uhum. E aí, eu chego para ele, não, beleza. Se você não dá um parecer consultivo para ele, o que é que vai acontecer? Dele achar justamente que é ruim. É melhor eu ter comprado uma máquina. Aí ele, sem conhecimento nenhum técnico, compra uma máquina pior, e aí fica nesse limbo de, como tu falou, de cair na mesmice de comprar o mesmo equipamento. Certo? Então, a oportunidade é justamente essa, tornar a Hightech em uma referência regional de locação. Para isso, é uma palavra que eu sempre levo, clareza, clareza na informação, que a galera erra muito. Meu produto, meu produto, meu produto. Não, eu resolvo o seu problema, você tem isso, você acontece isso. E aí a experiência que você falou, a gente tem um cliente desse que a máquina está quebrada. Mas tem várias máquinas lá e ele só pega qualquer uma, faz manutenção, chama RAI, chama para fazer isso, aquilo outro. Acaba, por um lado, ser bom para ti, mas o ideal aqui não é vender a manutenção, é vender justamente a locação, amarrando a manutenção. Que aí vem justamente o poder da recorrência, que a gente faz a gente ter esse valor maior. E a questão das fraquezas e ameaças, né? Uma marca ainda em construção, que aí tem um perfil parado, que a gente vai ter que renovar ele, certo? E aí muito cliente ele só vê preço, muitas vezes não entende configuração, e acha que, se for botar no papel 12 vezes de R$ 500, não, é uma boa para ele. Uhum. Mas ele não entende que R$ 500, aí tem
a configuração, se der pau, justamente os perrengues que ele não enxerga futuramente. Aí esse vai ser o trabalho nosso de trazer essa visão para ele. E também você, quando o cliente chegar, você falar, justamente pontuar nas apresentações. Não é só eu aqui, por isso que eu te falo, não bota preço, né? Mas entender, e é interessante o quê? Ter um pré-brief de saber quantos colaboradores vão usar a máquina, de quantos isso vão ter, para que você seja uma consultiva, não seja uma pessoa que vai vender aqui, máquina de conta para bolsa. Não é isso. Certo? Que aí é justamente um posicionamento que vai trabalhar. E sem diferenciação clara, né? A locação corre o risco de virar uma commodity e a RAI passa a competir nas mesmas condições que as grandes locadoras. E aí, o que é que a gente faz assim? Por exemplo, o cara, quando a gente chega lá na Localiza, a gente vai alugar um carro. Fala assim, não, eu quero esse carro. Tá, que o carro tá, né? É justamente o contrário. Eu quero o computador, eu quero, mas para quê? Para onde? Vai ser feito aonde? Vai ser usado aonde? Isso, aquilo, outro, aí o cara, ei, calma, então não é Não é qualquer isso, não um. é qualquer carro. Você vai para onde? Para a serra, né? Então é melhor você pegar um carro maior. Uhum. Ah, não, vai ser só para rua, não é, mas você vai rodar muito? Vou. Você quer o quê? Você quer conforto ou você quer consumo? Aí vai de cada um e aí tem esse comparativo. E aí você trazer essa visão para e aí justamente você vai bater, cara, ela não está pensando em me dar mais caro, porque você poderia muito bem comprar 15 MacBooks, tá aqui, 15 MacBook é R$ 500 mensalidade, e aí vai te ajudar a vender. E assim vai. Então, não, a ideia não é essa. A ideia é justamente trazer algo personalizado para cada um. E aqui é uma estratégia, certo, de evolução que a gente vai apresentar. Primeiro ponto, a gente vai pegar o ICP1 de crescimento, como a gente falou no início. E a gente vai trabalhar justamente nesse período de 6 meses, o teu posicionamento de locação e gerar mais. E aí a gente vai ter que educar, como eu falei, a gente vai ter que fazer sempre esse comparativo, locação versus compra. E aí, o canal que a gente vai trabalhar bastante vai ser o Instagram, certo? O Google. O Google como um anúncio e realmente site. E aí o site, a gente vai sentar, eu vou sentar junto contigo para a gente montar a questão do SEO, porque aí a gente vai ter que configurar ele no, esqueci o nome agora, que é o Google Search, alguma coisa, que é para, eu tenho que até configurar nos outros sites também da gente, tanto da isenção também, que aí pode até fazer no da Ayla, para a gente melhorar o SEO dos sites. E aí, um ponto que a gente vai ter que trabalhar é, possivelmente, isso vai talvez lá para depois dos 6 meses, é prospecção comercial. Eu falo de pessoal, eventos, então algo que a gente possa colocar num evento, por exemplo, na Feira do Empreendedor, que a última vez que eu soube era R$ 2.000 para estar lá dentro, só que tem os outros gastos de adesivagem, essas coisas todas, mas isso é um ponto que é muito válido, o pessoal conhecer essa solução. A questão da expansão da fase 2 a gente vai focar no ICP2 e na fase 3 a gente vai focar mais nessa parte de contratos maiores, que o que fugiu da tua mão aí foi da Dell. Que foi da terceira aqui, né? Justamente. Porque assim, a expansão da fase 2 a gente pode até colocar já também o LinkedIn. Eu já tenho o LinkedIn, né? Pronto, o LinkedIn a gente pode fazer já anúncios lá dentro como testes para ti. Então, geralmente, os 3 primeiros meses, pronto, vai ser mais a questão do teste. Uhum. Então, o segundo mês, praticamente, a gente vai arrumar a casa agora, no primeiro mês. No segundo mês, a gente vai fazer bastante testes, que é justamente a gente vai trabalhar essa parte de alcance, trazer mais público para ti, trazer mais volume para ti, voltar, vamos ver se reviver o perfil que está acontecendo. Né? E aí, no segundo mês, a gente vai trabalhar essa parte de engajamento, quando é o engajamento. Já meio que meio e fundo de funil. Aqui a gente vai trabalhar mais o topo de funil, trazer mais informação mesmo, trazer as informações o que a Hightech tem, e aí tirar um pouco dos sites, tirar um pouco da manutenção, e vir locação e manutenção. E aí depois, a partir do terceiro mês, a gente pode voltar de novo com um aplicativo, com isso, aquilo, outro, até a gente firmar que a RAI ela tem um produto, mas ela tem uma esteira de produtos por trás. Isso não inibe. Mas assim, a gente precisa entender qual é o nosso foco. O foco não é a alocação. Então vamos focar, então, tipo, eu costumo dizer que é o 70, 30, 10. 70, 20, 10. 70 do produto principal, 20 do produto secundário e 10% do produto terceiro. Então a gente vai sempre trabalhar isso daí. E aqui tem uma jornada, tá, do funil que a gente vai sugerir. Na verdade é o quê? O cliente vai sugerir a necessidade, então tem aqui o topo de funil. Ele vai sempre avaliar a compra de equipamentos e descobre a possibilidade de locação. Depois disso, ele vai fazer a pesquisa mais aprofundada no Google, ChatGPT e tudo mais. O Instagram ele vai ser como validação da empresa. Esse é CNPJ, né? Tem. Tá em qual endereço? Lá de Fortaleza. Pronto. A gente vai ter que pegar o Google Negócio, a gente vai ter que organizar para botar para lá. Acho que já tem. Só que tem que ver se tá ok, né? Eu fiz antes, entendeu? Uhum. As solicitações do WhatsApp. Qual o WhatsApp que vai vir? Já tem, né? Já tem. Pronto.
Foi ativado, foi aceito para ti o agente? Foi liberado por esse número? Ok, qual a O gente? agente do WhatsApp? Que o meu celular tá coisa, mas o agente que a própria Meta está disponibilizando, gratuito, que ele aprende com as conversas. Não. Ainda não, né? Pronto. Quando estiver disponível, a gente usa ele como uma forma de qualificador. Então, não só as IA que tu aprende hoje, que tu coloca para rodar, mas ele tem um agente nativo que ajuda isso daí. Então, tu vai, por exemplo, deixar mais barato Uhum. um lugar de disparo, porque o próprio agente ele já atende para ti gratuitamente. E aí, a ideia é que o cliente não compare a proposta de condição, Uhum. porque a ideia é que ele seja a última. Então, a gente vai fazer um trabalho também comercial, e aí, se Deus quiser, a questão da gestão comercial que a gente vai fazer lá, tu vai ter essa visão também, que é o quê? Se o cliente chegar a te, tem quantas opções na mesa? Eu tenho duas, mas ainda estou avaliando. Não, então você vai avaliar as outras, depois você vem. Por quê? Porque meu produto é diferente. Meu produto não é te entregar só uma máquina. Meu produto é estar junto contigo, resolvendo o problema. Uhum. O cara já vê a diferença do tratamento no posicionamento. Então, é esse posicionamento que a gente vai ter que entregar também na hora de apresentar. Quando eu chegar, quero um orçamento, beleza. E aí é um orçamento, a gente não tem que entregar, não sei como eu estou entregando os orçamentos, Uhum. se é por texto mesmo, mas é interessante vir, quero e-mail. Porque quando a gente for falar de B2B, a gente tem que ter esse costume de mandar por e-mail. Uhum. Um cliente um cliente ali que tem um faturamento Mais prêmio. de 30, 40 mil por mês, faturamento ou mais, até 50, o WhatsApp ele resolve bastante. O WhatsApp, uma videochamada. Mas quando passa disso, uma empresa, uma indústria, um exemplo do cara que falou, é muita tratativa de e-mail. Se contigo é assim, mas é muita coisa do e-mail. Manda, fala, fortalece no WhatsApp, mas tem que ter sempre um e-mail validando as coisas. Então é algo que tem que ser trabalhado isso daí. O Google Meu Negócio, a gente vai ter que ver a questão das indicações, tá? O WhatsApp vai ser justamente o principal canal de atendimento. O Instagram, ele vai construir essa autoridade quando a pessoa pesquisar. Então, as legendas também, elas vão vir como um fator que hoje o pessoal, quando pesquisa alguma coisa, vem a legenda, ela ajuda na pesquisa, tá? E a indicação. Aqui a gente pode vir já com teus clientes, já de imediato, e todo empresário conhece outro empresário. Então, a gente pode vir já criar uma estratégia de indicação. Então, por exemplo, tu disse que tem duas agências, né? Trabalho. Como é que esses dois caras que você tem hoje, os dois que falam contigo, falam assim, oi, tudo bom? Estão com um plano de indicação? Estou indicando. Só um dando o número mesmo, para a gente estar em contato com ela, porque precise das máquinas de locação. O que é que a gente pode fazer? Dar um desconto, ou dar uma máquina, ou dar um upgrade para ele de máquina só pela atualização, só pela indicação, caso fechando. Não só indicar, mas sim indicou. E fechou, você dá um upgrade de máquina, por exemplo, uma máquina, ele está alugando 5, dá um upgrade de pelo mesmo valor. Sim. Então, assim, tu tá deixando de ganhar algo, mas tu ganhou outras coisas. Então, isso são jeitos, né, formatos de lucratividade para a gente ter mais rápido. Então, assim, essa questão da indicação, pedir a indicação, é super válido, porque tu acelera mais e todo empresário conhece outro empresário. Por exemplo, de agência, isso é exceção, porque tento conversar com empresários, não com outros empresários de agência, é o que outros donos de agência conhecem outras agências, provavelmente. Isso faz com que você alugue. Eles indicam, não, acho que acho que pode ser um cliente para ti, sabe? Pode ser um cliente bom para ti, sabe? Então, vai nisso. Da mesma forma, cada empresa dos geradores. Pode ser um bom para você, então a gente vai pedir, fazer um plano de indicação para esse pessoal. E realmente, às vezes, a gente só precisa abrir a boca, tá? E aí, aqui é uma análise do perfil como a gente fez dos últimos 90 dias. Visão geral, como estava parado, né? Tinha mais postagem, mas como eu comecei a fazer esse upgrade de justamente sair um pouco da manutenção e vir para a locação, eu acabei anexando umas que não faziam mais sentido e deixei as que faziam um pouco de sentido, né? Aí, justamente, a gente viu que tinha apenas duas postagens no período de 90 dias, de 310 seguidores. Esses 310, eu acredito que é mais conhecidos, não são realmente pessoas do foco, tá? Tecnologia, categoria que a gente botou, questão mesmo, tinha lá, equipamentos, IA e desenvolvimento de software. A gente só tem que ver como é que a gente vai ajustar isso daí lá, para deixar da melhor forma, talvez seja locação de equipamentos, no lugar de botar tudo em TI. Frequência de publicação, apenas 2 postagens no período, né? Então não tinha essa frequência. O alcance de origem tá tipo 47 seguidores e 52 não seguidores. Então isso por um lado é ruim, por questões de não ter alcance para novos públicos. Então é interessante que os seguidores esteja tipo 15, 20 e o resto do não seguidor. Então isso é um formato que a gente vai ter que trabalhar bastante, os reels. Nesse primeiro contato a gente vai ter muito postagem mesmo para a gente lançar, a gente precisa voltar a postar, na verdade, ter velocidade de postagem, mas a gente vai ter que ter os reels também. Questão do engajamento, né? Total de interação, 29 contas com engajamento, 15 de origem de interação.
Né? 93 dessas interações são seguidores. Formato maioria post e stories. Destaque, a gente vai ter que dar uma atualizada também. A gente vai atualizar junto com as informações, justamente trazendo, né, essas dores e tudo mais. Hoje tu tem quantos clientes? De locação, 2. 2. E de manutenção? Lista de manutenção é muito sobre demanda. Tá. Que eu gero nota, eu tenho uma lista ali de CNPJ, tá? Que eu tenho os 2 públicos, PF e PJ. Uhum. De CNPJ, eu tenho 5 CNPJ que sempre me procuram sob demanda, Tá, 7. certo? Desses dois, os dois estão nesses 5 aí? Não, porque Tá. os locados, geralmente os locados comigo, eles também pegam manutenção de Sim. outras máquinas, Sim. entendeu? Mas esses 5 aí, os dois daqui não estão aqui. Não, não estão. Tá. Diferente. E o resto é a pessoa física que me procura Mas aleatoriamente. essa pessoa física é o quê? Manutenção. Não, mas a pessoa física eu falo que sou eu? Isso. Um Tipo uma pessoa empresário que não que tem. Não, pessoa que não tem CNPJ, que trabalha CLT. trabalha CLT, certo? Mas quantos desses assim? Ah, perca as contas, porque sempre aparece. Tá. Então, assim, a partir deste momento, é interessante, apareceu ter ou ela faz um formulário no sistema, para ele casar com o teu sistema aí de atendimento, Mas CNPJ ou todos. todos? Você vai ter que dar a opção lá, CNPJ ou CPF. E aí, a gente vai ter que ver no teu sistema, a gente pode casar com os formulários, porque, exemplo, se eu botar CNPJ, aparecem outras perguntas. Se eu botar CPF, aparecem outras perguntas. A gente poderia vir com esse tipo de formulário. Por quê? Porque, por exemplo, desses CPFs aí, vou dizer que eu tenho 80% de certeza, mas quase isso. Uhum. Esses CPFs aí, talvez tenha, sei lá, de 100, 10 tem algum CNPJ ali por trás. No caso, no meu caso, eu sou CPF, mas o CNPJ é o nome da Amanda. Aí, então, possa ser que a gente consiga algo ali, ou então até mesmo esse CPF, fala assim, beleza, quer ter essa manutenção de graça? Ou a próxima? Me indique 3 pessoas. Porque aí a gente vai ter que fazer esse trabalho de indicação também. Que é o quê? Você conhece algum empresário que tem maquinário de computador, isso aqui, mais precisa de manutenção? Indica nós. Indica. Porque talvez a manutenção ela seja o primeiro, vai ser a porta de entrada para a locação. Sim. Pessoal Como eu te falei conhecer. aqui, o cara me procurou, já falei. A manutenção tá parada, não sei o quê, por que que não aluga? Tem, né, a opção do aluguel, entendeu? Pronto. Então tem essa visão, certo? Hoje a biografia da página, ela tá assim, certo? E aí a gente sugeriu isso aqui, aluguel de equipamentos de TI, IA e software sob medida, os FCE e orçamento grátis no link. Só que aí eu queria levar esse link para como você tem um domínio, a gente levar não para o Linktree, certo? Mas sim de fazer uma página, tipo, Hightech Soluções, né? Você botar o site.com.br barra, por exemplo, bio. Aí a gente deixa uma bio master mais bonita. Essa estética é comigo, com a Amanda, sobre isso daí. E depois eu te mostro aqui uma que eu vi. Que aí deixa mais bonito. E aí, no caso, para bio, o que é que acontece? Ou a gente pode fazer realmente para bio, dentro do site, uma página só de formulário. Para orçamento, pum, aí vem um formulário, a pessoa CPF, CNPJ, aí a gente pode unificar as perguntas para ser mais rápido. E aí esse formulário chega para você. Por quê? Porque aí a gente consegue vir com essa consultiva e te evitar muito retrabalho. Ou então, por exemplo, o disparo de mensagem, o sistema teu pode vir respondeu o formulário, ele já mandou um oi ali para a pessoa, caiu lá no WhatsApp, não, esqueci, na planilha, ele identifica e aí dá um oi lá e pronto, aí puxa a conversa de acordo com as informações que ele preencheu. E aí algo que é contigo, essa parte de TI, que fica mais fácil a gente conseguir trabalhar. Sim. Entendeu? E aí aqui é o cronograma do que a gente fez, tá? Nesse primeiro início. Aqui é onde a gente vai mandar esses links para ti. Então aqui é onde é que tu vai olhar cada link, o que a gente vai ser postado, feed stories, e o que vai ser na legenda e os horários e data. Aí, exemplo, gostei desse aqui e tal, pá, tá ótimo. Aí vem aqui, ó, nessa bichinha aqui dos status e bota aprovado, reaprovado ou realizar ajustes. Então, nessa partezinha aqui, ó, tu pode vir com, caso for aprovado, tiver ok, tu bota aqui. Caso não, tu entendi. vem. Legal. E aí que tu bota as considerações. Não aprovei, porque isso aqui, aquilo outro e tal. E aí a gente faz os ajustes que precisa ser necessário. Tanto na legenda, se você achar compreensível alguma palavra, uma coisa assim que a legenda não casou, você achar, pode também à vontade de mexer, sem problemas. A gente tem uns roteiros aqui, tá? É interessante que a gente grave. Eu queria ver contigo pra gente gravar nessa tua correria louca aí, tá? Não, mas são só 3 vídeos, tá? Daquele jeito mesmo, com teleprompter. Então, é interessante a gente gravar ou na segunda ou na terça. Certo? Da próxima semana. Postar, né? Na próxima semana.
para a gente falar. Então, aqui a gente tem um pouco do roteiro, tá? Que a gente vai passar isso também para tu dar uma estudada e ver, que pode até opinar também sobre os roteiros. Se a empresa contratou 10 novas pessoas, isso significa comprar 10 computadores novos. Isso aqui também vai servir muito para comprar para anúncio. Uhum. Até mesmo dar o rosto da empresa, porque... E é interessante, aí vem um outro problema que eu tô... Não é que problema, preconceito. Mulher na TI, Uhum. certo? Aí, só que aí a gente trazer vamos dizer assim, o conhecimento, né? Então, tipo, enfim, não é qualquer um aqui não, a gente bota para descer mesmo. Então, até essa quebra, a gente vai ter que mostrar que, independente, tirar essa crença do mercado que tem hoje. Que é, o nosso trabalho forte hoje vai ser justamente educação. Então, nesses 3 primeiros meses, praticamente, a gente vai educar bastante. Isso aqui precisa de computadores, você não precisa comprar todos eles. Então, por quê? Então, a legenda vai estar lhe dando esse apoio, tá? Então, como eu te falei, como a gente tem velocidade hoje para movimentar teu Instagram, a gente vai trazer isso daí. E é justamente sempre batendo. Tecnologia sem mobilizar seu caixa, então a gente sempre vai bater nisso, não levando pro, máquina mais rápida, software, sei o quê, parará, parará, Até não. porque o público não entende disso. O público, ele só vai entender. Tenho dinheiro para comprar? Não tenho. Tenho, enfim, né? E aí, por exemplo, cada contratação não precisa virar uma compra de equipamento. Então, é justamente fazer ele pensar, realmente eu não preciso comprar mais um equipamento, se eu posso alugar, que eu não sei até quando essa pessoa vai ficar aqui. Então, trazer isso aqui, então assim, tu vai conseguir ver tudo isso aqui rapidinho, certo? Aí a gente manda para tu aprovar, aprovando ou fazendo algum ajuste, a gente já faz para estar fazendo isso daí, certo? O feed vai ficar mais ou menos assim, o destaque não está aqui, mas aí o destaque ele vai ser construído com as informações, por exemplo, a questão do contrato, a questão que aí tu falou de manutenção, trazer esses pontos de dúvida, e até interessante tu me trazer as dúvidas que aparecerem também, que isso vai fazer isso de conteúdo. Por exemplo, o que é um backup, entendeu? Diferença se minha máquina quebrar, o que vai acontecer, e trazer essas informações, a gente sempre disponibiliza uma máquina reserva para as empresas que alugam, a gente sempre disponibiliza de acordo com o número de máquinas alugadas, tem X máquinas de backup para você, e isso não vai comprometer sua operação, então a gente sempre vai trazer isso daí. Isso daqui, na verdade, é um estudo que a gente fez para justamente fazer os anúncios, na verdade, os criativos e tudo mais, para a gente entender o teu cenário, o mercado em si. Tá? Isso aqui é mais realmente para tu dar uma olhada depois, questão do mercado global, mais de 4,2 bi de locação, se a gente for pegar mundial mesmo. Movimentação no Brasil, estimativa anual de 50 mil empresas utiliza a locação. Então, o mercado ele é grande, ele só precisa ser educado também. Uhum. E hoje até alugam, mas é tipo, tá aí a máquina e esquece e só faz manutenção quando precisa, ou só fala com o TI só quando dá pau, e não faz aquela prevenção, não faz aquele acompanhamento de se prevenir, não. E muitas das vezes quando aluga, não tem máquina para ti não. Amanhã eu te entrego, ou daqui a 2 dias a gente te entrega, o cliente fica sem suporte, que é o que acontece muito, certo? Então, perfil de cliente do setor do alvo, né? Startups e PMS, que é o que tu falou justamente de ter home office também, tem muita startup aí home office. Eventos e projetos, que aí então pegar, sei lá, um centro de evento, a gente botar um pilar assim de evento, você precisa fazer esse evento e tudo mais, e precisa de locação de equipamentos para esse período, a gente aluga. Então, até os alunos têm que ter esse direcionamento, né? E o home office, de novo, como tu falou, realmente, em setor específico, educação, saúde, finanças, manufatura, consultoria e call center. Os principais dores, né? Equipamentos obsoletos, alto investimento e depreciação, manutenção e downtime, escalabilidade limitada e gestão complexa de custo. Isso tudo aqui foi justamente só uma pesquisa bem aprofundada que a gente fez, né? E aí vem a questão comparativa de locação versus compra, tá? Aí eu vou deixar aqui mais para tu dar uma olhada. Benefícios e detalhes, né? Menor investimento inicial, atualização garantida, suporte incluso. E é um ponto que é isso aqui, ó, que a gente vai ter que fazer com mais frequência. Talvez por isso que os vídeos das manutenções elas vão ser tão valiosos. E aí não é o cara pegar o técnico lá for lá e falar assim, Sandra, tá aqui, ó. Fiz, não, ó, a gente faz manutenção, essa máquina aqui. Ele precisa nem se gravar fazendo isso aqui, não, mas, ó, essa máquina aqui, ela precisou de fazer o backup, que a gente vai pegar o HD dela, tirar e botar um SSD novo. Então, essa máquina aqui, a gente vai atualizar. Enquanto a gente está atualizando essa máquina, a gente trouxe essa máquina aqui para ficar de reserva para ela. Então, ela não vai deixar de trabalhar para isso.
Então, assim, a gente consegue fazer esses vídeos aqui, conseguimos, mas o que a gente puder trazer, por exemplo, um vídeo do cara fazendo manutenção, perfeito, tem que ter para a pessoa dizer, não é só locação, realmente eles fazem essa manutenção e mostrar. Que o erro de muita gente é não mostrar o que faz. Uhum. Mas por que não? Porque acha que é o óbvio. Mas o óbvio às vezes precisa ser falado, como backup. Uhum. E é a novidade tecnológica, né, corrida pela IA. Então, a questão do super chip, a questão das placas de vídeo, que tudo mais está aumentando cada vez mais, explosão dos preços de memória, como a gente está falando aqui, e a oportunidade de locação. Se eu posso ter hoje, por exemplo, para eu ter um computador hoje de alta performance, ele custa pelo menos 10 mil conto, alugando, eu consigo, com esses 10 mil, alugar pelo menos por uns 3 anos, ou mais. Se for botar na risca ali, não só um, mas sim 2 ou 3 computadores parecidos. A palavra-chave de comportamento, que a gente também deu uma pesquisada, que a gente vai usar bastante também na questão dos anúncios, que é o que? Locação de notebook para empresas, aluguel de computadores corporativos, né? Outsourcing de TI, equipamentos sob demanda, locação de tablets e celulares corporativos, tu falou também que é uma opção, equipamentos de TI para eventos e hardware para home office. O único problema que eu vejo em questão dos equipamentos de TI para eventos é a questão do estoque, certo? Então, assim, talvez se aparecer demanda, eu acredito que você vai comprar e aí deixar aquele equipamento, vamos dizer assim, para esse tipo de finalidade. E aí sim ser usado para isso, que eu acredito que seja, não chega a ser tanto. E aí, a questão do início do ano, a questão da tendência, né? Só sazonalidade de tendência de bolsa. Então, tipo, no início do ano tinha um pico de renovação da frota de contratação de pessoas. Então, até início a gente vai ter que se preocupar. Por exemplo, Black Friday está vindo, dezembro está vindo e vendas estão vindo. Então, precisa aumentar o fluxo de pessoas contratadas para suportar essa demanda. Mas Então, pode ser temporário, né? justamente, então a gente vai fazer um contrato. Mês de setembro, de agosto, a próxima cronograma, a gente pode vir já falar disso. Que é o quê? Temos Black Friday tá vindo, dezembro tá vindo, janeiro tá vindo. São 3 épocas que vocês vão precisar contratar gente. E aí vocês precisam de equipamentos. Como é que vocês vão conseguir acompanhar? Ou você cresce, ou você estagna e não cresce e não aumenta seu faturamento. Aí a gente vai bater na dor, justamente, vai bater na consciência e vai fazer com que ele chegue, realmente eu preciso pelo menos comprar por esses 3 meses, esses 4 meses, aí faz um contrato mínimo ali. E aí vai justamente esse lado da consultiva. Sandra, minha loja cresceu, o meu call center está crescendo por esses 3 meses, eu vou precisar fazer só por esses 3 meses, tu consegue? Aí é mais caro, porque o desconto você pode dar de acordo com o período. Se for só 3 meses é um valor, se for 6 meses é outro, se for um ano é outro, se for você me contratar por 2, 3 anos é outro. E fazer um contrato amarrando isso daí. Porque aí você consegue manter o LTV maior e aí sem perder. No caso, se eu botar o LTV menor de 3 meses, eu tenho que fazer com que isso compense. A logística, o cara, o uso, que não sabe, talvez seja maior, a manutenção talvez seja depois que passar esses 3 meses, vão ter que fazer uma manutenção pesada, e aí, botando isso no papel, com certeza vai ficar mais caro. Diferente de eu pegar essa máquina e ela ser trabalhar por 6 ou 1 ano a mais. Certo? No meio do ano, crescimento de termos, né, como home office, expansão, então também a questão da geração Z tem esse trabalho, esse pensamento também está crescendo bastante. Final de semestre, né, alta demanda por eventos, feiras e projetos temporários. Por exemplo, no mês de agosto até dezembro, vai aumentar o grau de eventos. Por exemplo, se você for puxar o calendário do centro de eventos, todo final de semana tem eventos nesse período. Não só isso, mas tipo, tem evento, como tem um pavilhão maior, não é um final de semana, não é só um evento, é tipo 3, 4, 5 eventos acontecendo ao mesmo tempo, certo? E a pressão da infraestrutura por IA. Aí, hoje, tá se pesquisando bastante sobre isso, de equipamento, como é que vai ser resolvido, como é que, por exemplo, estava conversando com um cliente meu, dele sobre equipamento sobre IA. Ele estava preocupado porque a galera faz pesquisa, faz análise no ChatGPT e essas informações ficam abertas da empresa. E aí eles precisam de um computador realmente parrudo para segurar essas informações. E aí vai também de equipamento. E aí tem a opção também, tu falou, né, do alugar e comprar, né, que aí você também dá essa opção. E a conclusão do mercado, né, atual de potência no mercado global tem crescido mais ou menos 7% ao ano. Oportunidades do Brasil de 10% ao ano, com a IA acelerando, e isso favorece também a questão da alocação. E é isso. Se tiver qualquer dúvida, eu falei um bocado de coisa aqui, mas a gente vai adiantando isso daqui. Isso aqui eu vou passar para ti, para tu olhar com mais calma, tá? E aí eu queria só te falar isso aqui, mas como a gente vê todo dia, mas a minha gerente, ela pediu para passar isso aqui. Geralmente o atendimento não se cabe muito a você, mas vê todo dia. Mas assim, a questão dos canais de comunicação, a gente vai usar muito WhatsApp, e-mail. E-mail geralmente a gente usa mais para ficar mais contrato, formalizar mesmo algum equipamento que às vezes precisa mandar para outras pessoas, certo?
Prazo de resposta, geralmente a gente dá 24 horas, mas assim, pedindo alguma coisa isso também a gente vê, dependendo da urgência. Se for nada da gente tudo é pessoal, então aí a gente vai falar de boa. Solicitação, por exemplo, Victor, eu preciso do cara, por exemplo, da Dell, tu perdeu, né? Uhum. Perdeu não, o cara não falou, né? É. Precisa, sei lá, de um material, certo? O que é que você precisa, então, tal, a gente dá esse suporte para você. Aqui a gente não limita somente a rede social, a gente como fala, um parceiro. Então, essa questão da comunicação ela é importante por quê? Porque aí dependendo, a gente vai se organizando e entrega contigo com qualidade, não só se for pensar só na velocidade, acaba não entregando essa qualidade, certo? Cobertura de eventos. A ideia é que eu quero muito que você participe nessa nossa caminhada junto de feiras, né? Feiras de tanto não do meio de tecnologia, mas sim fora dele. Por exemplo, vai haver agora um de internet. É caro lá, então eu digo que não vai, mas a feira do empreendedor é boa para ti? Talvez, lá tem muita startup. Então funciona como aluguel e seja valioso estar lá. Tem como se inscrever ainda? Não sei, questão de tempo, até tem que ver isso também para mim. Mas fornecimento de texto, material, como te falei, a gente sempre pede sobre a questão dos stories. Como não é você que está lá, mas é interessante que peça para os caras tirar foto. Faz a manutenção, tira a foto da fachada da empresa, tira a foto ou grava o vídeo da fachada da empresa, tira a foto do equipamento e, se possível, pede para botar o celular do lado e ir gravando. Não necessariamente não precisa ele estar falando, não. Às vezes um vídeo de 10 segundos ele mexendo, abrindo o computador, vai funcionar, certo? Os stories ficam totalmente em responsabilidade sua. A gente faz esse trabalho de postar feed, stories, e reaproveitar por stories, tipo, diariamente. Mas o ideal é que tenha, se tem algum serviço, ou você nos passa para a gente estar postando no grupo, ou você mesmo pode estar soltando. Eu costumo dizer que os stories ele é bem aberto para isso. Eu não tenho, é interessante estar a movimentação acontecendo. Por exemplo, pega as fotos, pega, por exemplo, as caixas, né? Tira a foto, posta, Chegou, deixa não sei o lá, quê. chegou. Pronto, nem que não tinha chegado, mas a gente tem que demonstrar que isso vai acontecer, Uhum. tá? Geralmente a gente entrega o cronograma para você antecipado, tá? E a gente pede solicita 48 horas depois, após o envio para você aprovar, dar uma olhada e para a gente começar a postar. Planejamento de marketing, né? A gente fez planejamento mensal, então a gente sempre vai ter que ter uma reunião ali, pelo menos todo mês, para a gente debater sobre o que está acontecendo, o que vai acontecer, os próximos capítulos e tudo mais, até mesmo questão de relatório. Frequência com vencimento, né? Do dia 10, como a gente já conversou, questão de pagamento a gente vai pelo SAT. Questão de atrasos, haverá multa de 2%, de 1% ao mês. Inclusive, eu coloquei ele aí para os meus clientes. Bom, é bom, é bom. Bom, ajuda muito. Após 10 dias de inadimplência, a gente pausa as informações, né? A questão do contrato, a gente pede pelo menos geralmente 30 dias de antecedência, como está lá no contrato, para avisar a questão de renovação, porque a gente, como trabalha com antecipação de planejamento, por exemplo, a gente já vai começar já de setembro, então Sim. a gente tem esse trabalho já de antecedência. Por mais que a gente comece já de imediato, mas a gente trabalha sempre um mês antes, 2 meses antes para isso, tá? Valor de Meta Ads, Google Ads ou qualquer outra plataforma é direcionado totalmente para as plataformas, não para nossas contas, tá? A responsabilidade do cliente, como eu te falei, questão do direct, é tu que responde, comentários, você que responde, a gente dá um suporte para avisando, ó, chegou mensagem aqui, chegou isso, aquilo, outro, caso você não tenha respondido. Stories também, para respeitar a questão de prazos, do material de aprovação. Quanto mais rápido você responder a questão de solicitações, mais rápido também a gente consegue manter o fluxo normal. Às vezes acontece de a gente atrasar a postagem por questão mesmo de aprovação, que a gente só posta depois que aprovar. E isso aqui é mais a questão do manual do cliente, de contrato. Vou te mostrar a questão que tu já está assinado lá no contrato. Vou te passar isso, tá? Para tu dar uma olhada melhor, mandar os roteiros e o projeto. Tem alguma dúvida a respeito disso aqui? Não. É isso, meu querido. Seja muito bem-vindo à Aventura Comunicação. Vamos ganhar dinheiro.